Amém. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero dizer que estou muito feliz nessa noite, mais uma vez. Agradeço ao nosso querido pastor Murilo pela consideração que ele tem por cada ovelha, não só por mim, mas ele tem realmente consideração por todos nós, as suas ovelhas. E eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E com certeza você vai sair daqui edificado nesta noite. Porque eu não vim falar de mim, irmãos, mas da palavra de Deus, do que Deus ele tem para mim e para você. E eu sempre costumo dizer, sempre quando eu estou aqui diante do altar, essa palavra ela é direcionada primeiramente para a minha pessoa. Jamais a palavra de Deus ela vai atingir um alvo só, mas ela tem as suas direções, porque Deus ele sabe a necessidade de cada um de nós. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Atos, louvado seja o nome do Senhor, Atos 9, do 36 em diante. Eu gostaria que os irmãos pudessem ficar em pé, os que puderem, os que também não puderem, não tem problema. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E da última vez que eu passei por aqui, eu falei, irmãos, que eu iria falar dessa mulher aqui que é exemplo, não só para mim, mas para cada um de nós. E eu vim aqui falar de algo tremendo, que as Escrituras, ela nos revela, e quando a gente busca conhecimento, a gente estuda, ali Deus ele vai nos revelando a sua palavra. Então vamos ler Atos 9, do 36 ao 42. Amém? Eu posso ler? Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas ações e dava esmolas. Aconteceu naquele dia que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e chamou os santos. Os santos aqui quer dizer os crentes, irmãos? E as viúvas, apresentou-a viva. Este acontecimento se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Podeis sentar, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor, ele tem uma palavra para nós nessa noite. Hoje é culto de cura e libertação. E podemos assim dizer, e já vemos, como nós lemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, sobre cura e mais algumas outras coisas, irmãos. Louvado seja Deus. Mas eu queria chamar a nossa atenção para um ponto muito importante, louvado seja Deus. Sobre esta mulher, que Dorcas, ou Tabita, Dorcas, mais conhecida. Essa mulher era uma cristã genuína, verdadeira, que ela sabia muito bem a quem ela servia. E ela tinha um referencial na vida dela, que se chamava o Senhor Jesus, assim como nós temos essa referência para nós. E eu quero dizer que essa mulher tinha algo diferente na vida dela, louvado seja o nome do Senhor, a qual ela se distinguia de muitas outras pessoas. Ela, como diz aqui no versículo 36, no primeiro versículo 36, que diz que Dorcas, ela fazia boas obras e dava esmolas. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando a gente vê uma atitude
uma atitude dessa, né? Porque sabemos que hoje em dia dificilmente você vê isso, muitas das vezes, e a gente hoje em dia não sabe nem quem aparece na porta da gente, mas isso para essa mulher é um diferencial. Aleluia. Ela se esforçava, irmãos, ao máximo, ela dava tudo dela para que as pessoas elas fossem atendidas, para que as pessoas fossem alcançadas, as pessoas mais necessitadas que precisavam da ajuda dela. Essa mulher realmente, obrigada, minha filha. Essa mulher realmente ela entendia, irmãos, um dos princípios do nosso Criador, que é o de semear, é o de dar. Porque quando nós nos disponibilizamos, irmãos, a abrir mão, muitas das vezes até da nossa própria vida, para fazer pelo próximo, para fazer pela obra de Deus, o Senhor, ele muito se alegra. E ele muito se alegrava desta mulher. Dorcas, ela era uma cristã genuína, irmãos, uma cristã verdadeira. Ela fazia tudo aquilo que ela fazia e não era de vez em quando, não, mas ela se dispunha a fazer aquilo todos os dias da vida dela. Esse era o referencial dela. Muitas pessoas ali também até davam esmolas, faziam tudo aquilo, mas essa mulher, ela não apenas fazia por fazer, mas aquilo era a sua essência. Ela dormia e acordava, irmãos, para aquilo. Quando nós temos um propósito de fazer algo para Deus, quando Deus, ele, na verdade, ele nos mostra isso, e que você agarra isso, você tem que tomar de uma forma que você não pode querer voltar atrás por uma coisa ou por outra. Porque a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado, ele não pode voltar mais atrás. Essa mulher, ela tinha, de certo modo, posto essa mão no arado, né? Porque o referencial dela era Jesus, que como é o meu e o seu referencial. Aleluia. E ela se destacava de todas as outras. Uma coisa interessante, irmãos, que eu estou procurando aqui na palavra do Senhor, e sobre outras pessoas, procurando sempre saber, me aprofundando mais. E esta mulher é a única mulher na Bíblia que é chamada de discípula, irmão. Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Porque discípulo, irmãos, não é discípulo, é muito mais, louvado seja o nome do Senhor, do que um simples seguidor. Nós somos discípulos e seguimos sim Jesus. Mas discípulo é aquele que, aleluia, que está constantemente aprendendo, ou seja, é na verdade um aluno. Ele continuamente está aprendendo ali. E essa mulher se destacava pelas coisas que ela fazia, irmãos, a essência dela, tudo aquilo representava Deus na vida dela. Mas eu não quero me aprofundar tanto nisso, eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero focar em algo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, algo que me chamou muito a atenção e que nós estamos aqui nessa noite falando, o culto, é de cura e libertação. E o versículo 36 nos diz assim sobre esta mulher: aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu, e tendo lavado o corpo, colocaram num quarto superior, num quarto acima. Louvado seja o nome do Senhor. Então me chamou muito a atenção este episódio, irmãos. Creio eu que naquele tempo ali não havia coisa para sepultar. Como é que eu posso dizer? Não havia, eu esqueci a palavra agora, irmãos, mas não havia coisas para, tipo, botar os mortos, tipo, não cemitério não, louvado seja o nome do Senhor, não, mas não é isso não. Assim, quando vai preparar o corpo, a pessoa morre. Funerária, muito bem, porque às vezes dá um branco. Então eu creio que não existia funerária naquele tempo. Então ali o pessoal mesmo, ele lavava o corpo, preparava todo o corpo, e foi o que fizeram com essa mulher. Eles fizeram todo aquele processo de limpeza no corpo dela. O interessante é que levaram, irmãos, para um quarto em cima que tinha na casa dela. Creio eu que era um kitnet, coisa desse tipo. Então levaram o corpo dessa mulher, louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo aqui, irmãos, aleluias, que havia um mistério aí. Algumas pessoas que já estudaram, especularam
creem que esse quarto era no qual essa mulher tinha os seus momentos de oração com Deus, que ali ela buscava a presença de Deus, que ali ela tinha uma intimidade grande com Deus. E isso me ensina algo, porque nós como os cristãos devemos sim procurar um cantinho na nossa casa para que a gente tenha isso, porque é desse lugar, é da igreja do Senhor que vai vir o seu milagre. Quando menos você notar o seu milagre está aqui. Eu não sei quantas pessoas chegaram aqui se precisando de cura do corpo, cura da alma, de libertação, mas Deus, Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor. E levaram essa mulher para este lugar, irmãos. Aquelas pessoas que estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, eles criam, porque aquela mulher, no decorrer da vida daquela mulher, o tempo de vida que aquela mulher teve, ela plantou bem, ela plantou as boas obras, e ela não só alimentava aquele povo, ela tinha uma profissão de costureira, ela costurava, ela fazia túnicas e vestidos para as pessoas pobres, para as viúvas. E não somente isso, irmão, mas creio eu que ela falava de Jesus também para aquele povo. Assim como eu e você falamos, muitas das vezes quando encontramos alguém, temos uma oportunidade de falar de Jesus. E essa mulher, ela foi plantando dia após dia, não só alimentando o corpo, não só vestindo as pessoas, mas falando de Jesus para aquelas pessoas. E foi criando uma fé, irmãos, foi criando uma certeza, uma convicção de quem ela carregava com ela, da crença e de quem ela servia. E aquelas pessoas naquele momento, irmãos, que souberam que essa mulher morreu, o pranto começou. Eles se desesperaram, principalmente as pessoas que eram ajudadas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. As pessoas que eram ajudadas por aquela mulher, mesmo crendo, é tanto que não foi à toa que eles levaram, porque normalmente, se iam sepultá-la, deveriam ter deixado na parte de baixo, porque seria até mais fácil para o corpo sair quando fossem levar, mas não, levaram para cima, irmãos. Deus, Ele tem os seus propósitos. Muitas das vezes nós não entendemos, mas Deus, Ele tem os seus propósitos. Podemos ver logo a mais nos versículos acima, que Pedro, ele já estava por ali, por uma cidade chamada Lida, ele já estava ali bem próximo de Jope, que era a cidade em que aconteceu essa morte com essa mulher, e Pedro, o apóstolo Pedro já estava por ali, irmãos. E o que eu vejo nisso é que a gente às vezes acha que na vida há coincidências, mas às vezes é Deus agindo. Muitas das vezes quando você acha, não, aquilo foi coincidência. Não, é Deus agindo. Porque Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar, Ele tem a sua forma de agir. E é interessante que as pessoas naquela esperança, porque eles sabiam que Jesus faria algo por aquela mulher, porque o testemunho que aquela mulher carregou durante o testemunho de quem ela dava, de Jesus, as coisas que Jesus fazia, essa mulher carregava em si, irmãos. Ela era conhecida por todo o povoado onde ela morava, irmãos. Todos ali conheciam a fama dessa mulher, uma mulher bondosa, generosa, que não media esforço para ajudar o seu próximo. Aleluia. Muitas das vezes Deus coloca algo nas nossas vidas. Ele nos tem dado um ministério, que ministério, como nosso querido pastor disse, é serviço. Ele nos confia algo, irmãos, para que você cuide, para que você zele. Essa mulher, ela zelava muito por isso aqui, porque ela entendia este princípio. Então Deus, Ele nos tem dado algo para fazer, e muitas das vezes a gente, em vez de dar continuidade, em vez de fazer com excelência, muitas das vezes a gente enterra. Se é um talento, você enterra. Deus, Ele quer usar cada um de vocês aqui. Deus, Ele tem um propósito, Ele tem uma chamada, Ele tem serviço para nós. Nem que seja para limparmos a igreja, irmãos, que façamos com excelência, com amor, com dedicação, porque nós estamos aqui a trabalho. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E para Ele tem que ser com excelência, para Ele tem que ser bem feito. Não no sentido de, querer ser mais do que ninguém. Não, irmãos, não. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Mas voltando para cá, essa mulher chegou a adoecer e faleceu. E no verso 38 diz assim, como Lida era perto de Jope, os discípulos souberam que Pedro estava ali e enviaram 2 homens pedindo-lhe, não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se
Aleluia a Deus. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto acima, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a coincidência. Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava já ali pelas redondezas, lá em Lida. E Lida ficava próximo de Jope. Antes disso, ele havia encontrado-se com um homem chamado Enéas, que aquele homem, já fazia 8 anos que aquele homem vivia acamado, irmãos. Em uma cama, ele era paralítico. E Jesus teve um encontro com esse homem através do apóstolo Pedro. E Pedro tão somente estendeu as mãos sobre ele e disse: levanta-te e pega a tua cama. E logo após, por coincidência, veio o acontecimento de Dorcas, que chegou a adoecer e a morrer. E da mesma forma, o povo, sabendo que ele estava por ali, foi até o encontro dele. E ele também não se demorou, irmãos. Não se demorou, e ele chegou ali e pediu para que todo aquele povo saísse. Pediu que todos saíssem ali do quarto. As pessoas ali chorando, as viúvas chorando, lamentando, mostrando ali as roupas da qual essa mulher fazia para eles. E falando de muitas outras coisas, irmãos. Realmente, o testemunho de Dorcas é muito profundo. E isso eu trago ensino para a minha vida. Porque nós, na verdade, nós devemos servir ao Senhor com toda essa devoção, com todo esse empenho que essa mulher fazia. E é isso que eu trago para nós. Então Pedro entrou ali, naquele quarto, pediu para que todos saíssem. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não disse muita coisa, irmãos. Ele não se demorou, ele não disse muita coisa. Ele disse tão somente: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo, sentou-se. E ali depois, irmãos, para não demorar muito o discurso, aquelas pessoas ali viram tudo aquilo. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Quando nós nos posicionamos diante das situações ou diante daquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer, irmãos, o nome do Senhor é glorificado, porque tudo é para Ele e por Ele. Tudo que o nosso trabalho, louvado seja o nome do Senhor, o nosso trabalho não é vão no Senhor, irmãos. Nunca jamais aquilo que você se disponibiliza a fazer no reino de Deus é vão. Lá em 1 Coríntios 15, 58 diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre atuantes na obra de Deus, do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é maravilhoso, porque tudo que fazemos, irmãos, Deus, Ele está vendo. Devemos sempre dar o nosso melhor, devemos sempre fazer com excelência tudo. E uma coisa que me chama a atenção também, eu disse a vocês que eu seria breve, eu estou quase terminando, irmãos, porque eu vou ser breve mesmo. Então, o que me chama a atenção, outra coisa nessa mulher, irmãos. A Bíblia não fala sobre isso, aqui não tem falando sobre isso, mas se você for ver o contexto, você consegue compreender. Essa mulher, louvado seja o nome do Senhor, ela era liberta também, ela era liberta do materialismo, irmãos. Você entende? Muitas das vezes, tem muitas pessoas que realmente tem esse tipo de situação na vida. Essa pessoa é muito materialista. Essa mulher, ela já era liberta do materialismo. Ela, tudo que ela tinha, seus bens, seu dinheiro, tudo era doado para os pobres. Ela se doava tanto, irmãos, a ponto de esquecer-se dela mesma, você entende? E eu tiro uma lição nisso aqui. E hoje nós estamos no culto de cura e libertação. E eu quero dizer que muitas das vezes na nossa vida, nós precisamos sim ser libertos de coisas. Mas como assim, irmã Adriana, liberto? Antigamente eu tinha um certo preconceito com esse negócio de libertação. Eu achava, vixe, estão dizendo que eu estou com o diabo no couro. Eu já achava isso, que eu estava endemoniada. Mas nem sempre é isso, irmãos. Nem sempre é isso. Libertação é algo que você é posto em liberdade. Tipo um preso, né? Um preso, ele está preso ali. Quando ele é posto em liberdade, ele se sente livre. E a gente precisa nos desprender, ser livre de certas coisas, irmãos, que muitas das vezes não tem agradado o nosso Deus. É simples coisa, muitas das vezes é um eu da gente. Muitas das vezes nós
Sempre temos esse eu atuando. E isso nos atrapalha. Muitas das vezes isso nos atrapalha, porque você coloca algo acima ou na frente de Deus, então isso nos atrapalha. Muitas das vezes também, irmãos, algo que tem nos atrapalhado. Muitas das vezes, você sabe, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos, entramos na igreja, nem sempre, irmãos, vai acontecer tudo do dia para a noite e você vai estar. Não. Nós carregamos, trazemos muitas das vezes consigo bagagens do mundo. Você está entendendo? E muitas das vezes nós estamos sendo continuamente lapidados, porque temos a palavra de Deus para nos ensinar. E a palavra de Deus, ela vem para isso, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, né, que é dar resposta, argumentar e nos instruir em justiça. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar. E quando eu passo a pensar mais em mim, no meu eu, a colocar o meu eu à frente das coisas, isso já desagrada a Deus. E muitas das vezes nós trazemos do mundo, às vezes, digamos, um vício. Não é só vício que eu estou falando de cigarro, dessas coisas, bebida, essas coisas, não. Mas às vezes um vício emocional. Nós precisamos retirar isso de nós, para que o Senhor, Ele venha cada dia mais trabalhando na nossa vida, para que nós venhamos agradá-lo na beleza da sua santidade. Porque foi para isso que eu e você fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu tenho observado isso e eu tenho trazido isso para mim. Eu hoje mesmo estava a me perguntar: Senhor, como diz aquela canção, liberta-me de mim, ou o que será que eu estou fazendo que não está te agradando? Será que o que eu tenho feito tem sido para a tua glória? Porque muitas das vezes nós nos encontramos, sim, irmãos, em situações que não é porque nós queremos, não é porque a gente quer ser assim, mas muitas das vezes a gente precisa nos disponibilizar para largar aquilo, porque Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai chegar em você e você vai sair, sim, você vai se libertar disso. Muitas das vezes de um vício, como eu falei, muitas das vezes, como é que eu posso dizer, de palavras torpes que às vezes saem da boca da gente, não porque a gente quer, mas porque ainda vem aqueles carrapichozinhos agarrados na gente, e a gente precisa moldar isso. A gente precisa tirar isso, porque são essas pequenas coisas que às vezes desagradam a Deus. São pequenas coisas, mas a gente sente, irmãos, porque o Espírito Santo, ele nos cobra isso. Quando a gente, por acaso, faz algo que desagrada a Deus, ao Espírito Santo, ele nos avisa. É como se tivesse uma luzinha vermelha dando um sinal: epa, peraí, vamos com calma. Vamos com calma. E ele nos lembra, e você pega aquilo ali, muitas das vezes você se entristece, muitas das vezes você fica: mas Senhor, tantas vezes eu já tentei, mas não consegui. Mas nessa noite o Senhor diz para você que você confie nele, você se entregue tão somente a ele, você comece a se policiar, olhe para dentro. E quando eu falo isso, eu olho para dentro de mim também. Eu digo: Senhor, me ajude nisso aqui. Eu preciso sim, eu reconheço que eu preciso sim deixar algumas coisas, porque nem sempre a gente estamos, por mais espirituais que sejamos, irmãos, às vezes a gente tropeça também. Isso é normal. Deus, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações, e Deus, Ele quer trabalhar isso em nós, em mim, em você. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não sei se você chegou aqui precisando de cura, cura espiritual ou física, ou como nesses fatos, se você realmente, se você fizer uma reflexão, olhar para dentro de vocês: Senhor, será que isso que eu tenho feito, será que o que eu tenho feito tem te agradado, Senhor? Ou então: Senhor, eu reconheço que tem coisas que eu te desagrado, mas eu não faço por querer. Eu preciso de ajuda, ajuda-me, Senhor. E o Senhor, Ele vai te ajudar. Não, sozinho você não consegue, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos lapidando, porque isso é dia após dia, irmãos. É dia após dia que nós vamos sendo moldados pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela está aqui.
E não é só para quem precisa ministrar, não, mas ela é para cada um de nós. Se você tirar tempo com essa palavra, você vai aprender muito. Você vai começar a ver onde que você está errando. Louvado seja o nome do Senhor. E automaticamente isso vai fluindo em você e vai se abrindo as oportunidades que você tem para consertar aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, meus queridos irmãos, então essa era a breve palavra que eu tinha para vocês, porque eu não posso aqui avançar demais aquilo que Deus não tem me dado, porque do contrário não é Deus falando, e sim a minha carne, né? Eu querendo inventar coisas. Então eu estou aqui para entregar apenas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, compartilhando com você o conhecimento que eu tive, passando para você exemplo dessa mulher que ela recebeu cura. Ela automaticamente, quando Pedro orou por ela e ela ressuscitou, automaticamente ela consequentemente recebeu cura, porque ela morreu porque ela adoeceu, né? Então, consequentemente, ela recebeu a cura. E Jesus, o Jeová Rafá, que é o Deus da cura, Ele está aqui nesse momento, irmãos. Ele está aqui, mesmo antes de nós chegarmos aqui, Ele já estava aqui. E Ele tem cura para nós, sim, se crermos. Ele tem libertação, sim, se crermos nele, se crermos no que sua palavra diz ao nosso respeito. Então, que essa noite nós possamos fazer uma análise de nós mesmos. Eu digo isso a começar de mim, porque eu já tenho feito isso. E quero incentivar você, porque se você olha para si e vê, irmãos, talvez você diga, não, mas eu não me enquadro nisso aí. Mas a palavra de Deus, ela tem direção certa. Quando ela vai, irmão, ela não volta vazia. Ela tem endereço certo. Alguém precisa sim ouvir algo de Deus desse tipo. Talvez não uma pessoa nem duas. Quando Deus ele quer falar, com uma pessoa pode ter multidões, irmãos. Mas se ele quer falar para aquela, é com aquela que ele vai falar. A palavra é como uma flecha, ela tem a direção certa. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa era a breve palavra de edificação que eu queria trazer para vocês, para que nós nessa noite possamos olhar para dentro de nós, irmãos. Procurar, se você não vê aparente, mas procura dentro de você. Senhor, será que eu tenho te agradado? Será que tem alguma coisa que eu precise melhorar, que eu precise fazer para que o Senhor ainda se agrade muito mais de mim? Porque muitas das vezes, irmão, não é algumas coisas que fazemos que vai fazer com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Não. Ele permanece com o seu amor, independente do que você faça, irmãos. Mas Ele quer que os seus filhos sejam filhos obedientes, sejam filhos que estejam a todo tempo, sempre dando uma olhada para si, o que é que eu estou fazendo que tenho desagradado a meu Deus, ou o que é que eu posso fazer para a glória de Deus, seja na casa do Senhor, seja no meu colégio, seja no meu trabalho, irmãos, porque como eu disse, nós estamos aqui a serviço. Você quando é contratado em algum trabalho, você não chega lá fazendo o que você quer. Você faz aquilo que o patrão manda. E nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprir um chamado do Senhor na minha e na sua vida. Se você ainda não descobriu qual o seu propósito, qual o seu chamado, mas eu quero dizer tão somente para você que Deus, Ele tem sim esse chamado e esse propósito. Talvez você ainda não tenha percebido, ou talvez você não se sinta tão capacitado para aquilo, mas o Deus que capacita os seus filhos, Ele está aqui e Ele sim vai te capacitar mesmo que você se ache incapaz. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de aqui terminar, quero grandemente que vocês tenham sido edificados com essa palavra, porque é algo, sabe, que nós precisamos colocar mesmo para nossas vidas. Sim, devemos nos analisar, sim, devemos procurarmos sempre estarmos em harmonia com o nosso Deus, olhando para dentro de nós, sempre nos policiando, não esperar que ninguém venha nos apontar.
Não esperar, irmão, a gente mesmo que tem que nos analisar diante do nosso Deus. Eu não estou aqui para apontar nenhum de vocês, porque eu sou como vocês, sou falha, não é apontamento. Mas Deus, quando Ele quer exortar, Ele exorta. Quando Ele quer ensinar, Ele ensina, através da sua palavra. Quando alguém está aqui na frente falando algo de Deus, não dele, mas de Deus, então a igreja recebe. Por mais que você possa dizer, não, mas eu não estou enquadrado nisso. Mas a gente deve tomar isso como lição para nossas vidas. Vocês entendem? Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de perguntar se eu posso ministrar um louvor para darmos, na verdade, encerrarmos esta palavra, esta pregação, essa ministração. Louvado seja o nome do Senhor. E gostaria, louvado seja o nome do Senhor, que vocês fizessem, aleluia, deste louvor, irmãos, a sua oração. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele tem cuidado dos seus filhos. Ele tem a todo momento, irmãos, nos cuidado com tanto zelo, com tanto amor. É por isso que você está aqui nesta noite. É porque Ele tem cuidado de você, irmãos. Você não chegou aqui em vão.